Opa, eu acho que é isso. Boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme você for assistir o vídeo. Meu nome é Igor. Eu vou ensinar vocês nesse vídeo a fazer a gravação de canal alfa. Como é que se faz? Como é que é isso de gravar canal alfa? Quando você tem uma imagem, por exemplo, esse cubo aqui, você tem como mover ele e você tem como alterar a geometria dele. Por exemplo, assim, ó. E aí agora eu vou colocar que ele tem um furo no meio. Olha só. Eu pego aqui, X na face. Pronto, coloquei um furo nele. Então essa parte nele vai ser transparente. Ela vai ser vazada e do outro lado você vai conseguir ver. Renderizado aqui. Percebe? Você vê um furo e tem a sombra lá dentro. Porém, às vezes a gente não quer fazer com geometria. Esse método que eu usei foi usar a geometria. E eu posso querer também formas mais elaboradas que esse cubo. Por exemplo, Alt X nos vértices. Seleciono aqui, face. Por exemplo, eu posso querer usar um quadriculado. E aí são muito mais. E aí eu vou ter que fazer uma malha muito mais complexa do que essa aqui, que é um simples cubo. Portanto, eu vou pegar o canal alfa. E às vezes você coloca canal alfa em uma imagem, mas você não quer essa imagem vazada, ou você quer essa imagem vazada. Então isso pode atrapalhar ou pode ser complicado para ser feito. Então o que você faz? Essa aqui é a versão do Blender aqui. Esse aqui é o Blender 2.81. Ele tá com as opções, se não me engano, ele tá com as opções do aqui, deixa eu ver. Logic. Não, se não tem Logic. Esse aqui é o Blender regular. Então, o que você faz? Você vai na aba de... Voltando aqui para a aba de modelagem. O cubo... Você pode usar essa técnica não só para um cubo, obviamente você pode usar para qualquer coisa. O que você vai fazer é... Você vai na aba de Shading. Eu gosto de trocar os workspaces, as abas aqui, porque fica mais... É mais fluido. Então, é preferência. Você pode fazer isso na aba de layout também. Você vai apenas ter que alterar aqui para o shader editor e fazer isso aqui. Mas como eu não vou usar aqui, você vem na shading. Por default, o seu Blender deve ter essas abas já pré-estabelecidas. Eu não vou usar uma textura de imagem, mas com texturas de imagem que tem canal alfa, por exemplo, PNG e GIF, você pode fazer isso. Outros formatos de imagem também tem o canal alfa, mas alguns programas, por exemplo, o Paint, não salvam canal alfa. Nesses casos, você precisa de usar outros métodos para fazer funcionar. Então vamos lá. Eu tenho o cubo e aqui eu vou dar Ctrl espaço. Eu vou primeiro criar uma textura de quadriculado para ele. Shift A, textura, checker, cor 1, preto, cor 2, branco. Escala 5, ela vai se repetir 5 vezes no tamanho do objeto. Eu venho aqui, Shift A, Input, coordenada de textura. Eu quero o objeto do instance, significa que é o próprio objeto. A cor aqui na cor. E agora eu venho cá, Ctrl espaço. Agora eu tenho um objeto que tem quadriculado.
Porém, ele ainda é apenas um objeto que tem a malha dele da mesma maneira que era antes. Eu não fiz nenhuma alteração. Isso é o pão com manteiga de todo mundo, né? Vamos lá. Por a textura ser gerada no Blender, ela tem esse dinamismo. Eu vou aumentar ela aqui e ela vai acompanhar. Isso funciona para todos os lados. Se eu aumentar só assim ou assim, ela vai responder conformemente. Mas tudo bem, eu quero que esse cubo, nas partes brancas, ele seja vazado. Então, o que eu vou fazer? Tem várias maneiras. Primeira coisa de todas que eu preciso fazer é vir aqui na aba de propriedades, essa que já está selecionada, e na guia Material Properties eu vou lá embaixo. Essa primeira aba aqui é o Preview, não vamos precisar dela. Surface é o que a gente está editando aqui. Ele tá a opção de nodes, então é isso mesmo. Settings, aqui em Blend Mode eu preciso de clicar em Alpha Clip, Hashed ou Blend. No caso, o Alpha Clip já vai funcionar. E aqui embaixo eu preciso de Alpha Clip também, ou então ele vai ter os espaços vazados, mas a sombra não vai refletir o que está vazado. Ótimo. Eu venho aqui agora, dou Tab, mas eu posso fazer isso no Edit Mode também. Agora eu vou aqui fazer o seguinte. Esse aqui eu vou dar Ctrl espaço de novo. Este aqui é um shader chamado Principled BDSF. E o que ele vai fazer? Ele vai dar o material pra gente. Ele já dá o material completo. Então, só isso. Agora, tá vendo aqui? Canal alfa. Eu preciso de dar pra esse cara aonde eu quero cor e aonde eu não quero. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou duplicar esse aqui. Eu vou colocar aqui. Bandeira tab, quadrado tab. Agora ele vai recalcular, tá vendo? Ele recalculou. Agora aquela textura checkered é diferente. Perfeito. E isso é o vetor e não a cor. Agora vamos ver como é que fica. Eu não gostei tanto não. Acho que agora vai ficar ao oposto. Olha só. Tudo bem, dá pra continuar vivendo com isso. Agora eu vou selecionar aqui, Ctrl espaço, e eu vou colocar o fator deste sendo o que dá a superfície. Por que eu vou fazer isso? Para testar uma coisa. A gente faz isso às vezes, tá vendo? Ó? O fator dele é preto e branco. Então, ele tem positivo e negativo. Onde positivo é o branco e negativo é o preto, em geral. Ou pode ser o oposto. O branco pode ser o negativo e o preto positivo. Pode comer. Eu quero saber a validade. Ano que vem. Depois do ano que vem. Aqui eu não tô entendendo. Tanta fronha ali. Eu tô fazendo um vídeo e você tá me atrapalhando. Pondo camisa aqui na Cara, pra quê? Pra que isso? Então você tem o canal. Você tem duas questões aqui. Eu vou alterar a cor pra você ver. Olha só, eu mudei a cor, mas ele não mudou. Que estranho, né? Por quê? Aqui, ó. Esse aqui, ele me dá a cor e o fator. Se eu ligar aqui a cor, olha só, ele mudou a cor para as cores que estão aqui. Mas se eu mudar para o fator, ele vai para preto e branco de novo. Por quê? Porque a textura
checkered, ela tem uma cor e tem a outra cor. Então, o que que eu quero realmente fazer? Vou colocar aqui de novo. Olha só, aí ficou bem diferente agora. Porque eu tô ligando sempre a cor. Mas vamos ver o que que acontece quando eu fizer isso aqui, ó. Ctrl espaço. Eu vou selecionar o fator aqui e eu vou conectar no canal alfa. Lembrando que antes eu vou fazer mais um teste para vocês verem. Aqui, ó, eu vou colocar uma cor verde. Ctrl espaço. Olha aqui, ele ficou verde, perfeito, né? Esse aqui é o canal alfa. Eu vou tirar o alfa um pouquinho aqui. E aí ele vai ficando mais transparente. Porém, você não vê porque não tem nada atrás. E porque eu tô no Material Preview, eu deveria estar no Rendered. Tá, agora ele não ficou diferente. Ele continua da mesma forma. Então o que a gente faz? Põe no Alpha Hashed. Agora sim, ele está mais transparente, tá vendo? E a sombra tem que estar no Alpha Hashed também. Ou ele vai criar sombra baseado no modelo opaco. Então, o que que acontece? Quando eu coloco mais alfa, ele fica mais escuro. Quando ele tem menos alfa, ele fica mais transparente. Então agora eu vou colocar a cor aqui de volta. E ok, eu tenho o material da maneira que eu quero ele. Agora eu vou tirar o alfa. Percebe que agora eu consigo ver através. É assim que a gente faz alguns VFX. Vamos agora pegar o fator e colocar aqui no canal alfa. Agora, aonde ficava agora numa área do desenho da textura, tenho a transparência. Se eu colocar essa de cá, daí a transparência fica diferente. Se eu trocar para aqui para isso ser o vetor, vai ficar diferente outra vez. Entende? Se eu alterar aqui a escala para 2, ele vai cortar o objeto de uma vez e depois duas vezes em cada ângulo, porque é um quadriculado. Ele corta no meio, depois corta mais uma vez cada parte. Se eu disser para ele cortar 4 vezes, ele vai fazer um jogo de xadrez. 1, 2, 3, 4 de cada lado. Vamos ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um jogo de xadrez. Isso aqui é o cubo default do Blender. Então eu quero alterar. Eu estou usando o fator de esticar. Aí eu vou alterar a cor aqui. Eu altero a cor para o azul. Ou posso colocar uma outra cor também. Vamos dar um exemplo. Eu vou colocar agora uma textura qualquer aqui. Uma Shift A, textura. Vou colocar um Voronoi. Coloquei Voronoi. O vetor é esse. A escala é essa. Eu preciso ver se a cor dela tá relevante. Vou colocar aqui. Percebe que ele tá só preto. Então é isso que eu quero. Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar uma color ramp. E em geral color ramp eu digito. Você digitou aqui, colocou uma color ramp. Agora eu posso colocar cores.
eu seleciono aqui, tá? Selecionei essa de cá. E agora eu tenho um degradê acontecendo aqui. Mas esse degradê não tá passando pra cá. Então, eu preciso de colocar essa textura em outro lugar. Vamos ver. Escala 5. Aleatoriedade 1. 3D, eu quero 4D. F1, eu quero Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 1 macio, mais amaciado, distância para beirada. Distância para beirada acho que vai dar. Agora eu coloco a distância sendo o fator. Vamos tentar o fator 1 de novo. Deixa eu ver qual o Z aqui. O Z já está renderizado. Estranho, não está indo. Aqui, cor, fator. Que estranho, não? Vamos ver aqui. Objeto é o vetor. Deixa eu tentar fazer um render. Renderizar a imagem. Aí o Blender está pensando um pouquinho. Vamos ver. Oito horas depois. Ô, Igor, sai disso aqui. Pronto. Fez isso. Não sei, que aceitar. A minha imagem, ela não tá com o brilho certo, então eu não tenho como saber o que tá acontecendo. Mas eu tenho certeza que essa textura Voronoi não tá pegando certo. Não tá pegando como deveria. Deixa eu tentar 3D. Deixa eu ver se eu colocar a posição. Não. Se usar distância. Eu acho que eu preciso colocar um mapeador aqui. Nova Cachoeirinha, 3424-5741. É perto, é nosso, é Bela. Natal é na Telar Móveis. Confira as grandes ofertas de Natal que a Telar Móveis preparou para você. Estofado retrátil recreável de 1899. Vou tentar com texturas geradas. Não, também. Chapéus de R$ 159,90 no cartão. Descontos imperdíveis. É no Natal. Eu tinha informação de que o Voronoi não estava funcionando. Eu vou tentar com um outro tipo de node, que é o Noise.
Shift A, S, Noise, Texture. Agora eu coloco ele pro fator. Aí, viu? Agora deu. É alguma coisa que a textura de Voronoi não tá funcionando. Deixa eu ver. Se eu mover ele aqui, se eu mover ele dentro do espaço de objeto, ele vai tendo essas mudanças. E agora eu pego o vetor aqui e coloco. Se eu mudar a primeira, eu vou esperar ele renderizar. Ele pré-renderizar com o Eevee. Agora vamos lá. Se eu olha, eu me movendo ele aqui, ele faz a movimentação normal e não altera. Se eu movimentar o X dele, tá vendo, ó, que a textura está se movendo no X. Interessante. Agora eu vou zerar aqui de volta e ela vai direto para onde ela estava. Então, se eu fizer isso como um formato de um projétil, por exemplo, de uma bola de fogo, e colocar cenas conforme e etc., você faz uma bola de fogo para o seu jogo, ou para o seu filme, ou qualquer coisa que você esteja fazendo. Eu tinha a informação de que o Voronoi não estava perfeitinho ainda, que ele tinha sofrido mudanças. Daí eu resolvi arriscar, mas tudo bem. A gente pega aqui agora e vai colocar a cor sendo a cor base e a textura aqui. O shader aqui. Isso. Agora a gente espera um pouquinho para ele calcular tudo. Agora ele somou as duas coisas, tá vendo? Ele somou a textura que tem que ser com o noise na cor da color ramp, e ele também fez com isso aqui, que é a textura quadriculada que eu queria. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a cor aqui sendo a cor, não, sendo o fator de, deixa eu ver, eu vou colocar esse aqui, esse primeiro sendo o detalhe, o fator, detalhe, e esse aqui, o fator, eu vou colocar também sendo, não, eu vou colocar a cor do segundo sendo alguma coisa, eu vou pensar, deixa eu ver. Olha aí, ó, agora ele tem detalhe e não tem em áreas variadas. Mas eu acho que é melhor eu colocar o segundo fator pro detalhe. Agora, mais variação. E percebam que lá embaixo, no objeto, você tem a sombra quadriculada, como tem que ser, certo? Ela tá vazada onde é vazada e onde não é, ela não está. Mas se eu colocar o Shadow Mode para opaco, aí, apesar dele ser vazado, a sombra fica opaca. Agora, se eu clicar de novo e colocar Alpha Clip, aí ele já funcionou e fez o que eu precisava. Mas às vezes, o que você vai realmente querer é que ele esteja, em geral, né? Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui eu tô olhando através de onde a luz está. Isso. E deixa eu ver. A luz está nesse ângulo aqui. Às vezes você vai querer, em geral, você vai querer que esse esteja igual o de baixo. Por exemplo, se eu colocar Alpha Clip aqui, igual o de baixo,
é suposto que ele fique renderizado alfa igual estava antes. Aí, ó, viu? Alfa renderizado igual antes. Porém, por que que às vezes o hashed ou o blend vão ser melhores? Eu vou exemplificar aqui agora para você entender. Vou colocar aqui no sólido alpha hashed. A questão é a seguinte: eu vou colocar agora uma outra situação onde eu tenho nessa textura aqui uma parte que é transparente. O alfa aqui é 0. Aqui, o alfa dessa parte é 0. Então aqui ele fica transparente, certo? Vamos ver como é que ele reage. Estou pensando um pouquinho. Tá vendo? Ele não faz nada. Por quê? O canal alfa disso aqui, ó, ele não vai para lugar nenhum. Então ele só passa as cores, não o canal alfa. Agora eu vou fazer o seguinte para testar aqui. Eu vou passar o canal alfa direto para cá, para a superfície. E aí vocês vão ver que vão ter umas áreas que ele vai estar com o canal alfa, outras áreas ele não vai estar. Ué, que estranho, né? É porque aqui é o seguinte: primeiro ele está recebendo as alterações desses dois nodes aqui, e depois ele está passando o alfa. E o alfa dele, ele passa como 0 e 1, ou 0, 0,1, 0,2, etc, até o 1. Onde é preto aqui, onde você vê linhas pretas, são canal alfa. Eu vou arredar isso para cá e pro lado, e você vê que é onde tem o canal alfa. Aqui, ponto 5, enter. Ok. Então o que eu faço com isso? Primeiro, o que você tem que passar de canal alfa agora não é esse aqui. Você quer passar esse aqui. Eu quero, no caso, né? Esse alfa aqui. E aí você passa para a superfície. Agora aquelas linhas pretas, elas vão ficar com o canal alfa. E vai atravessar a luz através delas. E a luz vai atravessar por elas. Eu falei atravessar várias vezes. Ficou errado. Olha só, agora eu tenho um objeto bem diferente. Tá vendo? Olha aí. O canal alfa não tá me agradando. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, adiciono um, venho aqui e nessa posição de cá, aqui eu adiciono mais um também. Nessa posição de cá eu quero que o alfa já esteja em 75. E aqui a mesma coisa. 75. Olha só, agora ela tem mais cor já no centro ela já tem mais cor. Eu vou adicionar aqui um e aqui, ó, um. Não, Ctrl Z. Aqui isso. Aqui isso. Eu enter, joia. Agora as cores estão mais bem marcadas. Esse aqui eu quero 2. Eu quero aqui. Esse eu quero com canal alfa 0. Aí, agora eu modifiquei bem a textura. Você nem percebe que tem tantas linhas agora. É uma outra coisa já.
E aí eu tenho essa textura e eu posso fazer ela se mover. Eu posso fazer ela subindo ou descendo. É porque aqui você deve estar achando estranho. Eu fiz ela subir, ela desceu. E depois eu fiz ela diminuir e ela subiu. É porque é o seguinte. Imagina que eu tô descendo isso aqui ou subindo, certo? É o centro da textura que está sendo elevado ou diminuído. Então se eu abaixo, é como se você estivesse no elevador. Apertar para descer, o elevador desce. Apertar para subir, o elevador sobe. Mas a sensação é diferente. Agora, tab. É isso. Você tem aqui a textura o node setup que você quer. Aqui você tem a coordenada de textura. Aqui você tem o node de mapeamento. Esses nodes aqui são totalmente ao critério da pessoa. Como vocês viram, eu posso usar tanto um node de fator ou de alfa para usar o meu canal alfa. E depois disso eu coloco na superfície. Existe uma outra maneira de fazer esse setup, que é a seguinte: deletar, você clica Shift A, você vai precisar de 3 shaders. Primeiro, o shader transparente, depois o shader difuso, ou se você estiver usando algum gloss ou alguma coisa assim, eu vou usar o difuso. Depois do difuso, você vai precisar do shader mix, é o mix shader. Ele mistura 2 shaders e usa os dois juntos. Então eu vou primeiro usar só o difuso para mostrar. Só com a cor difusa, ele vai colocar a cor que eu quero. Só com o shader de transparência, bem, ele fica transparente. Agora com ambos os shaders, ele fica meio transparente e meio roxo na totalidade dele inteiro. Você pode ver aqui, ó, a linha. Então ele está transparente, mais ou menos transparente. Se eu colocar ele mais ou menos no fator, aqui e aqui vai ser alterado. Agora a gente vai pegar uma outra textura. Eu quero a textura do tipo noise. Agora eu vou pegar a cor da textura do tipo noise e eu vou testar ela para ver se ela faz o que eu quero na superfície. Lá, lá. Ele tem essa corzinha meio sem graça. Agora eu vou colocar o fator para ver o que acontece. Tá fazendo o cálculo dele. Olha só, ele me dá valores de cinza e branco. Ou seja, é falso e verdadeiro. Mas não é não é booleano, é float, valor flutuante. Eu vou pegar esse valor flutuante e coloco aqui. Agora o shader, o mix shader eu coloco na superfície. E agora ele vai ter áreas conforme o noise que são transparentes e áreas que não são. Olha só, agora ele tem áreas transparentes e áreas que não são transparentes.
E isso aqui, olha, eu já posso colocar, por exemplo, um volumétrico. Volume, princípio de volume. E aí eu tiro aqui o mix shader. Aí eu vou fazer o seguinte: fator eu coloco na densidade, isso que eu coloco no volume. Ou ele não funciona. E se o meu computador não pegar fogo, ele vai fazer uma fumacinha. Se ele não fez, é porque as minhas opções de configuração relacionadas ao volumétrico não estão como deveriam. Samples, eu só quero 8. E a cor eu quero uma cor mais bonita, mais clara. Tá vendo? Agora ele já tem o volumétrico sendo feito. Eu vou colocar ele sendo visto de frente, que é o Y negativo, e ele vai simular pra mim, olha. Vê? Ele tá ali. Confia que ele tá. Cada vez que você move, ele faz diferente. Mas esse vídeo não é sobre volumétrico, ele é sobre alfa. E aqui você tem seu canal alfa funcionando lindamente. Nesse setup eu não usei eu não usei coisas elaboradas como o coordenada de textura e mapeamento, mas eu poderia. Eu posso, por exemplo, colocar o vetor aqui. Basicamente vai ficar a mesma coisa de antes, porque o vetor não está dizendo informações extras. Deixa eu esperar o computador carregar. Ok, carregou. Eu vou alterar tudo para ficar mais pertinho. Aqui o G também funciona para arrastar. S, R. E agora eu posso também fazer da mesma maneira. Por exemplo, eu vou fazer ele andar para baixo, vou fazer andar ele para cima. Vai funcionar da mesma maneira. Porém, aqui são mais cálculos, então ele não faz tudo o que você quer com rapidez, diferente do Principled. Então, é isso. Eu agradeço por assistir. Se você quiser dar um like, se você tiver uma dúvida de Blender, você pode me falar. E eu faço esse vídeo. Eu fiz a pedido do meu amigo Galha Santos, que na verdade ele não se chama Galha Santos, mas ele é um amigo meu e me pediu para fazer esse vídeo em relação ao Blender. Então, tá aí. Espero ter ajudado e boa tarde.